Olá, peregrino, olá, peregrina, graça e paz de Cristo no seu coração. Eu sou Marcos, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo de mensagem bíblica aqui no canal do Peregrino. Chegou a sexta-feira, depois de uma semana abençoada, estou aqui para trazer mais uma mensagem que eu tenho certeza que vai falar ao meu e ao seu coração também. Mas antes de iniciarmos aqui a nossa reflexão bíblica, eu gostaria aqui de fazer um convite para você que ainda não é um inscrito aqui do canal. Quero te convidar a fazer aqui a tua inscrição, juntar-se a nós, vamos caminhar juntos. Será um prazer ter aqui a sua companhia. Não esqueça também aí de ativar aí esse sininho para que você receba uma notificação toda vez que eu postar um conteúdo novo aqui no canal. E na descrição deste vídeo eu vou deixar para você também o endereço para que você possa seguir o Peregrino nas demais mídias sociais. Vai estar tudo aqui embaixo na descrição para você, ok? Vamos abrir aqui a nossa Bíblia no livro de Provérbios, Provérbio capítulo 1. Eu quero ler aqui apenas um versículo para iniciarmos aqui a nossa reflexão. O texto bíblico aqui diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, assim como o aprendizado do alfabeto é o princípio da leitura. Não há sabedoria sem o temor. Mas o que é o temor ao Senhor? Para nos ajudar a entender e compreender um pouco mais sobre o temor a Deus, nós vamos à Bíblia. Eu quero trazer aqui para você dois textos bíblicos para que você possa compreender um pouco melhor. Vamos primeiro ao texto de Josué. Josué, no capítulo 2, eu quero ler para você aqui entre os versículos 12 ao 14. E diz aqui o texto bíblico: e agora jurem pelo Senhor que, assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu pai, e para que me darão um sinal certo de que conservarão a vida de meu pai e de minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo o que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. Então, os homens disseram: a nossa vida responderá pela de vocês, se vocês não denunciarem esta missão. E quando o Senhor nos der esta terra, usaremos de bondade e fidelidade com vocês. Aqui a Raabe estava falando aos espias do exército de Israel para que a vida dela e da família dela fosse poupada quando Israel ocupasse a cidade de Jericó. Temos então aqui um exemplo clássico de um temor por medo de um castigo. Mas eu quero também ir contigo a um outro texto de Josué, desta vez agora no capítulo 4, entre os versos 23 e 24, que aqui nós vamos identificar um outro tipo de temor. Olha o que diz o texto bíblico. Porque o Senhor, o seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado como o Senhor, o seu Deus, fez com o Mar Vermelho, que ele secou diante de nós, até que tivéssemos passado, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam o Senhor, seu Deus, todos os dias. Amém? Então aqui nós temos um tipo diferente de temor que se baseia no sentimento de admiração, o sentimento de maravilhamento por aquilo que Deus fez, por aquilo que Deus é. Esse tipo de sentimento ele nos leva ao temor de que fazer coisas que entristece a essa pessoa desonra a ela. Fazer coisas que entristecem a Deus desonram ao Senhor. E a respeito então deste
segundo tipo de temor que nós devemos entender como o verdadeiro temor ao Senhor. Porque quanto mais admiramos e louvamos o nosso Deus com veneração, mais esse temor por Deus aumenta. Quero te levar aqui a um outro texto bíblico para que você possa entender o que nós estamos querendo dizer. Vamos ao livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 16, entre os versos 23 e 25. E olha aqui o que diz o texto bíblico. Cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Uau! O que nós aprendemos com isso? Existem duas maneiras de pensar a vida. Uma delas é conforme está escrito em Isaías 8:31, onde nós deixamos que o Senhor seja o nosso temor, o centro da nossa vida. Ou outra coisa ocupará esse lugar. Ou a palavra de Deus será o árbitro inquestionável da verdade, ou alguma outra coisa desempenhará essa função. Em outras palavras, ou quem te guia e te direciona é a palavra de Deus, ou é a opinião pública, seus próprios sentimentos, ou até mesmo algum outro tipo de raciocínio científico humano. Ou o seu relacionamento com Deus será a coisa que você mais estima e todas as outras coisas estarão avaliadas em relação a isso, ou o seu relacionamento com outras coisas, como o dinheiro, por exemplo, é o que define a sua realidade. Isto posto, vem a pergunta para a sua reflexão. Onde você tem colocado o seu temor? Você tem sido sábio e depositado o temor no Senhor, a fonte de todo conhecimento e sabedoria? Ou você tem sido tolo, como diz o texto aqui de Provérbios, desprezando a sabedoria e a disciplina de Deus e confiando apenas em si mesmo ou na sabedoria de algum outro homem ou em qualquer outra fonte aqui deste mundo? Minha oração é para que nós possamos depositar o nosso temor no Senhor, ao invés de sermos intimidados ou atraídos pelas coisas deste mundo. Pois nada pode se comparar, sequer chegar aos pés do poder e da glória do nosso Deus. Amém? Pense sobre isso e que o Espírito Santo possa trazer luz sobre a sua vida. Se você gostou dessa mensagem, dessa reflexão, então não se esqueça de deixar aqui o seu like, deixe também um comentário e, por favor, compartilhe essa mensagem com as pessoas que você gostaria de abençoar. Deus abençoe a sua vida e, se Deus quiser, até o próximo vídeo aqui no canal do Peregrino.